Curva a sua cabeça. Querido Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, por esta noite, por esta data que foi marcada, Senhor, no teu coração, Senhor, e o Senhor inspirou o pastor Osíris, irmã Eliane, Senhor, para que nessa noite estivéssemos tratando aqui, Senhor, acerca de famílias. Senhor, eu sei, Pai, que cada um de nós vive as suas aflições, eu sei que cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, tem algo que, exatamente como foi dito aqui, é impossível aos olhos humanos. Mas nessa noite, Pai, eu quero te pedir que nos inspire. Eu quero pedir, Senhor, uma unção fresca sobre as nossas cabeças, através da Tua palavra, Pai, que vai mover os nossos corações, que vai nos conduzir, Senhor, no sentido, Senhor, de sonhar, de acreditar, de investir, de prosseguir, Senhor, em direção à realização de sonhos para nossas famílias, Senhor. O sonho da libertação, o sonho da cura, o sonho da prosperidade, o sonho, Pai amado, de um tempo melhor, de um momento melhor, de mudança, de transformação. É isso, Senhor, que eu quero te pedir, que a Tua palavra possa impregnar em nossas mentes e em nossos corações nessa noite, porque Tu és o Deus do impossível, porque Tu és o nosso Senhor Todo-Poderoso, porque Tu és o nosso querido, amado das nossas almas, e nós confiamos em Ti, Senhor, apesar das aflições e das adversidades. Nós Te louvamos, nós Te honramos nessa noite e Te pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse comigo, de onde nascem os sonhos? De onde vêm os sonhos? Existe um sonho que é biológico, né? que é gerado durante o período de sono, onde a gente repousa, né? E aí os estudiosos, os cientistas têm toda uma explicação para isso, e eu não quero tratar disso aqui, né? Existe esse sonho que a gente sonha enquanto dorme, enquanto a gente está naquele estado de repouso, de descanso, inconsciente, e aí ali algumas coisas que a gente vive durante o dia, a gente acaba revivendo, né? Acaba vindo à tona. Existem os sonhos que o Senhor nos concede como revelação, como para um meio de chamar a nossa atenção, um meio de falar com o seu povo, né? A Bíblia fala também desses sonhos, mas eu quero falar com você com o sonho enquanto uma capacidade que nós temos, que o Senhor concedeu a cada um de nós, seres humanos, de projetar, de idealizar ideais, situações, conquistas, realizações, né? O sonho no sentido de uma aspiração, de algo que você deseja realizar, de algo que você deseja conquistar, de algo que você deseja viver, vivenciar, experimentar na sua vida, ou especificamente nessa noite, para a sua família. Todos nós temos sonhos. Um dos sonhos que eu tenho já há muitos e muitos anos para a minha família, hoje, obviamente, a nossa maior prioridade é a cura do nosso filho, é o restabelecimento dele, né, que esse tempo de dor sare, mas isso eu entendo que é algo factual, é que nós estamos vivendo agora, nesse momento, mas talvez algo muito mais profundo do que isso, porque eu sei que o corpo do Davi sofre, mas o espírito dele, ele tem um conhecimento de Deus, ele conhece a palavra, ele serve a Deus, e muito mais até do que o que ele vive, o drama que ele vive, o meu filho mais velho me preocupa muito mais. É saudável, é um homem honesto, é trabalhador, ele está embarcado já tem 2 semanas, e é uma pessoa de bem, mas o meu filho cresceu na igreja, foi batizado na igreja, decidiu se batizar, seguir Deus, mas eu sei que o coração dele não está ali. O trabalho dele é muito difícil, vive no mar, vive embarcado, o meio onde ele vive é muito difícil, ele também tem um temperamento muito difícil, e o meu sonho, meu maior sonho, se a gente fosse hoje classificar como o maior sonho, é de ver o meu filho com intimidade com Deus, é de ver o meu filho servindo a Deus, é de ver ele inteiro, sabe? Inteiro,
sendo abraçado pelo Senhor, se rendendo ao Senhor por completo. E cada um de nós aqui tem um sonho nesse sentido, de idealizar, de aspirar, de aguardar, de projetar, né, alguma realização entre os seus queridos, dentre os seus queridos, aqueles que fazem parte do seio da sua família, do seu convívio familiar. E eu li um pouquinho a respeito de algumas pessoas que são muito conhecidas, né, pessoas que não são cristãs, pessoas que, alguns não são cristãs, mas que conseguiram sonhar, que são detentores de sonhos bem-sucedidos, homens que tiveram a capacidade de sonhar e de realizar os seus sonhos. A gente tem aqui, né, alguém muito, não próximo, mas muito acessível a nós, que é o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, né? Os jovens, os adolescentes, até as crianças têm acesso hoje à criação desse homem, que foi o computador, né? Ele criou o primeiro software de computador. E eu lembro que uma vez eu fiz um curso de informática, e era uma máquina imensa que pegava daquela parede, mais ou menos até aqui, assim, o primeiro computador que ele criou, né? E era uma coisa gigantesca, uma coisa enorme, e a gente hoje chegou no nosso tempo aqui em um tablet, né? Que faz tudo que o computador faz, que a gente carrega na mão, que é dessa finurinha assim, né? Uma coisa evoluída, uma coisa muito moderna. Então, Bill Gates, ele conseguiu sonhar com o software, com o computador, com a linguagem Basic, com o Word, tudo isso que a gente tem acesso hoje, que facilita tanto a nossa vida, num tempo onde isso era absurdo. E eu fico pensando quantas pessoas riram dele, quantas pessoas apontaram, consideraram ele como um louco, né? E hoje, muito tempo depois, a gente percebe o quanto ele foi audaz, né? O quanto ele foi audacioso em ousar projetar uma máquina como essa, que faz tudo, né, irmãos? Hoje um computador faz de tudo. A gente tem também muito mais até recente, o Steve Jobs, né? Que é o cofundador da Apple, que criou uma das marcas mais desejadas, né, de iPhone, de iPad, de tantas outras coisas, e que de onde nasceu o sonho do Steve Jobs? O sonho dele nasceu da competitividade. Eu não sei se alguns irmãos aqui já assistiram o filme, né, da competitividade. Ele queria uma coisa mais ousada, ele criou o touch, né, isso que a gente tem hoje, acesso ao celular, que com um toque você consegue realizar uma operação e consegue acessar ali os ícones do seu celular. Ele ousou sonhar com isso, com o desejo de inovar, com o desejo de estar à frente, com o desejo de deixar a sua marca para a humanidade, né? E quantas pessoas zombaram, quantas pessoas acharam que ele era maluco, né? Quantas pessoas não acreditaram, mas ele foi fiel ali às suas aspirações e ele realizou hoje aquilo que a gente tem acesso hoje, né, às nossas mãos. Então, o sonho do Bill Gates nasceu do desejo de ousar, de criar algo novo, de facilitar a vida das pessoas. O sonho do Steve Jobs nasceu do desejo de inovar, né, do desejo de criar alguma coisa inusitada, alguma coisa que era projetada em filmes, né, para que acontecesse em 2030, nos filmes antigamente a gente via isso lá para 2030, que aconteceria isso, e ele conseguiu acreditar e realizar. A gente tem também um dos homens que é muito conhecido mundialmente, o pastor Martin Luther King, que teve um sonho, e não o sonho de algo material, mas o sonho de liberdade. Numa época em que homens negros não se assentavam nos ônibus, junto do lado de homens brancos, não frequentavam os bares onde haviam pessoas brancas, não iam em lugares públicos, não tinham acesso aos lugares públicos junto de pessoas brancas. Tamanho era o racismo naquela época. E Martin Luther King foi um idealizador,
existe uma frase célebre dele, hoje eu tenho um sonho, um discurso, na verdade, que ele fez diante de uma grande multidão, né? E foi uma luta em um tempo em que era absurdo sonhar com isso. E de onde nasceu o sonho dele? Da inconformidade, o desejo por justiça, né? No desejo por igualdade. Ele combateu a escravidão, ele combateu o racismo. E hoje, lá nos Estados Unidos e no mundo todo, se colhe os frutos da ousadia dele, da capacidade que aquele homem teve de sonhar, de acreditar com algo que era impossível, né? E muitas vezes foi perseguido, muitas vezes foi ultrajado, muitas vezes muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas por conta dessa luta, mas hoje a humanidade está muito mais tolerante, né, em relação a essas questões e em alguns países praticamente sempre vai existir preconceito, sempre vai existir o racismo, mas não naquela proporção em que uma pessoa não podia frequentar o mesmo lugar da outra por conta da cor, né? E Martin Luther King conseguiu sonhar com isso. Existe uma frase que eu li, um trecho do livro de uma frase que é colocada por Peter Pan, que diz assim: então venha comigo, onde nascem os sonhos e o tempo nunca é planejado, basta pensar em coisas alegres e seu coração vai voar nas asas para sempre, na Neverland, que é a terra do nunca, que é a proposta de Peter Pan. Existe também esse sonho que algumas pessoas alimentam, né, de coisas fantasiosas, pessoas que não canalizam a sua energia, não canalizam a sua fé, que não conseguem seguir um caminho, né? E vivem a vida exatamente como nos contos de fadas. A proposta do Peter Pan é essa, de um lugar onde as crianças sempre serão crianças, onde o tempo absolutamente nunca passa, né? O tempo é mais meio que congelado e tudo é fantasioso, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas a gente entende que essa é uma grande estratégia, né, que Satanás nos propõe para que a gente não deposite a nossa expectativa, a nossa energia, a nossa fé, a nossa força, o nosso ânimo no lugar exatamente onde nós precisamos buscar, onde nós precisamos acreditar naquilo que realmente trará mudança para a nossa vida e para nossas famílias. Eu queria ler com você alguns trechos do livro de Neemias. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no profeta Neemias, no capítulo 1. E a gente vai ver aqui um pouquinho do sonho de Neemias. Um pouquinho, primeiro, de onde nasceu o sonho dele. A gente viu algumas pessoas que sonharam e de onde surgiram esses sonhos. A gente vai ver aqui um pouquinho da história de Neemias. Eu queria que você lesse comigo. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu gostaria que você entendesse comigo qual era a real situação de Neemias nesse episódio aqui, irmãos. Versículo 1 diz que Neemias estava na cidadela de Suzã, né? A cidade de Suzã, ela era uma cidade da Pérsia. E nesse período aqui,
Jerusalém havia sido destruída. Ele relata aqui a real situação da cidade de Jerusalém. E depois que ele fala onde ele estava em Suzã. Ele recebe a visita de alguns dos seus irmãos, de judeus, né? Irmãos, não irmãos sanguíneos, mas irmãos compatriotas, né? Irmãos na fé, irmãos na nacionalidade. E esses irmãos, então, vão até Neemias para comunicar a Neemias a situação em que estava lá Jerusalém, destruída. Jerusalém havia sido invadida, havia sido queimada, a cidade estava destruída, haviam lá poucos remanescentes, pessoas que sobreviveram, pessoas que conseguiram talvez escapar do exílio. Neemias estava numa situação muito tranquila, estava numa situação muito até confortável. Ele estava aqui no palácio do rei, servindo ao rei, era um dos homens de confiança do rei. Alguns versículos adiante fala, versículo 11, mais especificamente, fala para nós qual era a função de Neemias naquele palácio. Ele era o copeiro do rei. Então a gente entende que alguém que tem acesso à alimentação do rei, que serve o rei, era alguém de muita confiança, porque naquela época, naquela ocasião, haviam muitas tentativas de se destruir um rei, e uma delas era através do envenenamento. Então, tinha que ser alguém de muita confiança, de um caráter muito íntegro, para que tivesse acesso à alimentação do rei. E Neemias era uma dessas pessoas. Embora ele fosse estrangeiro, embora ele fosse alguém que não pertencia ali às tradições persas, o rei identificou alguma coisa nele que o inspirou essa confiança. E ele estava lá. Ele tinha acesso aos aposentos do rei, ele deveria ter um quarto confortável naquele palácio, dentro da condição da função que ele exercia, mas ele estava seguro, irmãos. Ele estava seguro na condição de copeiro do rei. Ele estava ali acomodado, era confortável para ele estar ali. E a gente percebe aqui que ele recebe a notícia de alguns que escaparam, versículo 2 fala isso, alguns que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Versículo 3 diz, os restantes que não foram levados, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Os compatriotas vão até ele e relatam a situação. Quem sobreviveu, quem escapou do exílio, Neemias, está lá, vivendo em miséria, está lá sendo assolado, está lá sobrevivendo, tentando se manter. Com certeza não tinha uma boa alimentação, com certeza não havia trabalho, uma cidade destruída, irmãos, queimada. Então esse era o quadro de Jerusalém e a condição social em que viviam os remanescentes, os que restaram, os que sobreviveram a toda aquela tragédia. E o versículo 4 diz que então Neemias ouviu aquelas palavras e ele se assentou e ele chorou. E diz que ele lamentou por alguns dias. Neemias ficou chorando, ficou lamentando, ficou sofrendo e jejuou e orou diante de Deus. Eu queria, irmãos, que os irmãos pudessem perceber aqui que Neemias não recebeu nenhuma ordem de Deus para fazer alguma coisa por Jerusalém. Neemias, ele não recebe alguém que se manifesta diante dele e que diz, Deus disse isso. Porque normalmente alguém é chamado. Isaías foi chamado, Moisés foi chamado, muitos homens e mulheres foram chamados. Aqui, Neemias não. Neemias, ele se incomoda com a situação. De onde nasce o sonho de Neemias, irmãos? O sonho de Neemias nasce do amor, a tristeza, a tragédia dos irmãos, dos compatriotas incomoda Neemias. E aqui, a partir daqui, dessa oração que ele faz, desses dias que ele passa aqui lamentando e sofrendo por aquela cidade, por aquelas pessoas, ele começa a sonhar a partir daí.
E eu queria dizer a você que diante de uma tragédia, diante da dor, diante de uma adversidade que nós vivemos, é possível que nasça daí um sonho. É possível que Deus possa suscitar do teu coração, das poucas forças que te restem, habilidade, capacidade para aspirar, para projetar, para idealizar, para acreditar e para avançar. No sentido de mudar essa família, no sentido de conquistar uma mudança, de que a partir de você algo novo aconteça, irmãos. De que essa história seja mudada. A história de Jerusalém, a situação real de Jerusalém precisava ser mudada, ser transformada. E precisava de um homem que ousasse acreditar. Ora, irmãos, se Bill Gates, que não tinha nenhum tipo de vínculo cristão, se Steve Jobs consegue, se Martin Luther King, embora fosse um pastor, né, e apesar disso, mas vivendo em meio a uma situação política terrível, se hoje a política é terrível, é difícil da gente acreditar que haja mudança, imagina na época dele. Mas ousou sonhar, ousou acreditar e lutar por isso. Os nossos sonhos, irmãos, eles requerem de nós, exigem de nós, sabe, disposição para acreditar, para ir adiante, para insistir, para se levantar. No dia mau nós precisamos reagir, irmãos, porque é de um dia mau, de uma experiência ruim, que Deus suscita um sonho novo para mudança, para conquista, para realizações. E diz aí, o versículo 4, né? Nós lemos o versículo 4 e a gente vê onde nasce o sonho de Neemias. E eu queria que você lesse comigo o versículo 5, que diz assim: então, desculpe, minha folha voou aqui. Versículo 5 diz: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O que Neemias faz aqui, irmãos? Neemias busca a Deus. A primeira coisa que ele faz diante de um ímpeto que brota no coração dele de ir em busca de uma mudança é a atitude de buscar, de clamar a Deus. Percebe? Ele diz: ah, Senhor, Deus do céu, Tu és grande, Tu és temível, Tu guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Ele busca socorro em Deus, ele busca auxílio em Deus. Versículo 6 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, porque eu e a casa de meu pai temos pecado. A segunda coisa que a gente identifica aqui, irmãos, na oração de Neemias, é a dependência. Neemias confessa aqui, essa oração é uma oração de confissão, né? Ele confessa pecado, ele confessa aqui as falhas, as fragilidades. E antes, irmãos, de questionar Deus e de perguntar ao Senhor por quê? Por que isso? Por que a tragédia? Por que o cativeiro? Por que a dificuldade financeira? A gente precisa olhar para a nossa condição humana. Porque Deus não é obrigado a fazer nada por nós, irmãos. Deus não é obrigado a realizar nenhum milagre por nós. Ele já enviou Jesus, que morreu, que ressuscitou para nos dar vida e salvação. Já está quitado, o que ele tinha que fazer já fez. Mas ele é um Deus tão bom, ele é um Deus tão poderoso, que ele continua nos concedendo dádivas, nos capacitando, nos enchendo, falando conosco, nos dando esperança para um tempo melhor. E Neemias entende isso, e ele diz assim, no versículo 6, Senhor, estejam atentos os teus olhos e os teus ouvidos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço hoje na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Senhor, eu não posso sozinho. Entende, irmãos? É pedir socorro a Deus. Essa noite eu quero te convidar a sonhar, mas pedir a Deus que socorra a tua família,
que te socorra diante dessa adversidade, diante dessa tristeza, dessa dor, dessa dificuldade. Ele clama, ele roga, ele pede socorro, ele confessa pecado, confessa a incapacidade. Neemias reconhece que ele sozinho não é capaz de ir até lá, de reconstruir aqueles muros, de mudar a situação, a realidade social, a realidade espiritual, a realidade econômica daquela cidade. Ele diz: Deus, me ajuda. E eu quero te convidar nessa noite a reconhecer isso, reconhecer que é possível, que Deus pode, que Deus é capaz, que Deus é o Senhor do impossível, mas que nós precisamos da ajuda dEle para isso. Precisamos ir ao encontro dEle, precisamos clamar pela presença dEle. É uma oração de dependência. Leia comigo o versículo 11, aí no capítulo 1, ele diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer ao teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui, irmãos, nesse trecho da oração, Neemias, ele ia pedir ajuda do rei, permissão ao rei, na verdade, para deixar suas funções e para ir até Jerusalém. Mais do que isso, ele precisava de recurso, ele precisava de ajuda, né, para ir até lá e para examinar, para diagnosticar o quadro real de Jerusalém com os seus próprios olhos. E essa oração dele aqui, ele pede a Deus que ele possa ser bem sucedido nessa missão. Ele pede a Deus que o capacite, né? E um outro detalhe que é fundamental para a nossa vida é pedir a Deus que nos capacite. É pedir a Deus que nos inspire, é pedir a Deus que nos encha. Ele diz: Senhor, que o teu servo permita, conceda que o teu servo seja bem sucedido hoje. Inspira, Senhor, me dá sabedoria, me dá o teu espírito para ir adiante, para conseguir realizar essa missão. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, eu sou apenas um homem, eu sou apenas um estrangeiro nessa terra, mas se o Senhor estiver comigo, eu serei bem-sucedido. É dependência, é confissão, é busca, é colocar a nossa vida diante de Deus, irmãos. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 2. Capítulo 2. Aí no versículo 10, que diz assim: aí uma nova fase dessa experiência de Neemias. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, andei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que faziam a obra. Verso 19. Porém, Sambalate o horonita e Tobias o servo amonita, Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem vos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Só até aqui, irmãos. Esses trechos que nós lemos, irmãos, a partir do versículo 10, o versículo 19 e aqui esses trechos do capítulo 4, em algumas vezes a gente leu os nomes, né? Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e depois fala dos arábios, fala de algumas nacionalidades. Essas pessoas, eles estavam ali em Jerusalém, eles habitavam ali, né? Mas essas pessoas não eram da mesma linhagem. Essas pessoas não faziam parte das tribos. Essas pessoas não estavam ali, não tinham legitimidade para estar ali. Então, a gente vem aqui falando do Horonita. Esse Horonita, ele era descendente da cidade de Oronaim, um nome complicado. Era uma cidade moabita. Essas pessoas, eles nasceram de uma mistura, são descendentes de Ló, né? De quando houve o incesto, onde eles se relacionaram os filhos entre si, e daí nasceu essa nação. Os moabitas, os amonitas, são essas pessoas, são esse povo que se instalou ali em Jerusalém, exatamente naquela ocasião do cativeiro. E depois falam dos arábios, né? Outra nação, outra migração que houve para ali. E o que eu queria que você entendesse, por que eu estou enfatizando isso? Porque na nossa trajetória em busca da realização do sonho para a nossa família, sempre vão surgir os estrangeiros. Quem são os estrangeiros, irmãos? Essa é uma linguagem espiritual, é uma linguagem figurada. São aquelas pessoas que talvez até estejam ali. Eles estavam ali em Jerusalém, não é? São aquelas pessoas que fazem até parte da nossa família, talvez, da parentela, que estão ali, talvez que convivem na sua casa, que têm parte no seu convívio familiar, mas são pessoas que não têm a mesma fé, são pessoas que não creem na palavra, são pessoas que talvez até conheçam a Deus, que talvez tenham até algum vínculo com alguma igreja, mas são pessoas que não estão com o coração cheio do sonho, da motivação, da capacidade de sonhar, de realização do impossível, do sobrenatural. E essas pessoas, elas talvez até sem perceber, esses aqui sabiam o que estavam fazendo. Eles se levantaram para impedir a construção, a reedificação do muro, o reparo do muro. Eles zombam, eles afrontam, eles atrapalham, eles intervêm nos serviços, eles articulam. Se você ler o livro, você vai entender isso. Eles, de muitas maneiras, moralmente, psicologicamente, eles atacam de muitas maneiras para impedir que o sonho de Neemias de reerguer aqueles muros pudesse se realizar. E o inimigo ainda hoje, irmãos, na nossa realidade de vida, ele investe, ele lança palavras, ele trama situações, ele articula acontecimentos, fatos, tristeza, decepção, mágoa, frustração na sua vida. Para quê? Para impedir que você sonhe, para impedir que você acredite, para impedir que você vá além. E existe aqui uma fala linda de Neemias que eu quero que você leia comigo. Versículo 20, ele diz: então, capítulo 2, versículo 20, então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? É Deus quem te dá bom êxito. É o Senhor quem te dá bom êxito. É o Senhor quem te fortalece. É o Senhor quem enche a tua boca. É o Senhor que te dá motivo para acordar amanhã. É o Senhor que te dá razão. É o Senhor que é a tua força.
Neemias diz, olha Deus, nós somos poucos, irmãos, foram 140 anos de destruição, de cativeiro. É muito tempo, irmãos, mas quase que 1 século e meio de sofrimento, de destruição, de terra queimada. Eles passaram fome, eles sofreram, eles viram pessoas morrerem. Como é que estava a moral daquelas pessoas? No chão. Aí chega então Neemias, né? Com o coração cheio de inspiração, cheio de motivação. E realmente, para quem estava lá era difícil. Como é difícil para você, como é difícil para mim. Viver situações que doem, que nos fazem sofrer. E conseguir ainda acreditar e se levantar. Mas é Deus quem nos dá coragem para isso, meu irmão e minha irmã. É Ele que é o motivo, é Ele que nos capacita. E Neemias responde, olha, Deus é quem vai nos dar bom êxito. É Deus quem vai salvar o teu marido. É Deus quem vai salvar o teu filho. É Deus quem vai trazer de volta. É Deus que vai restaurar a tua vida financeira. É Ele que restitui, é Ele quem traz de volta. É Ele quem cura. Ele cura enfermidades, irmãos. Ele une ossos se Ele quiser. Ele faz o que Ele quer. Porque Ele é Deus. Então, eu queria que você nessa noite enchesse o seu coração dessa certeza, dessa convicção. Porque Neemias foi exemplo disso para nós, irmãos. Não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha gente suficiente, mas ele acreditou. E se você ler, se você tiver curiosidade, leia essa história. É uma história linda de fé, de superação, de coragem. Ele enfrentou muitas investidas, mas diante de cada uma delas, existe um trecho aqui lindíssimo, irmãos, em que ele põe as famílias em prontidão, de trás dos muros, para vigiar, para trabalhar, para reerguer. E é assim. A nossa família precisa estar em prontidão, precisa estar unida, precisa se abraçar, precisa dar a mão. Família precisa se perdoar, família precisa se aceitar, apesar das diferenças, das divergências. Entende? O papel de um pai é ministrar essa paz, é ministrar a reconciliação. O papel de uma mãe é de orar e de interceder, é de estar em prontidão. O papel de um filho é de submeter, é contribuir, é abençoar. E cada um tem um papel. Nesse momento de dificuldade, de dor, é a união quem torna possível. A partir da palavra, a partir da fé. Leia comigo o capítulo 5, versículo 14. E você vai ver comigo que coisa linda. Neemias capítulo 5, versículo 14. Vamos ler o versículo 13, para a gente pegar, né, a ideia desse tópico aqui. Versículo 13 diz, também sacudiu o meu regaço e disse, assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Quem era Neemias, irmãos? Exilado na Pérsia, copeiro do rei. Recebe uma notícia de tragédia, de dor, como nós recebemos muitas vezes na nossa casa. Uma notícia de falência, uma notícia de fracasso, uma notícia de que não tem mais jeito, uma notícia ruim do médico. Neemias recebeu essa notícia, Jerusalém está queimada, muro caído, destruído, tem lá um povo miserável, faminto. E o que ele faz? Ele sonha. Ele se dispõe, ele ora, ele pede a Deus, ele se humilha, ele reconhece o pecado, a incapacidade dele e ele vai adiante. E por causa disso, irmãos, está aqui, versículo 14, foi nomeado governador daquela cidade. Você entende isso, irmãos? Ele conseguiu reerguer muro com uma quantidade mínima de pessoas, sem recursos. De que jeito? A gente não entende, não existe lógica, não existe matemática, porque para Deus não existe lógica e nem matemática. Para Deus existe milagre. Existe milagre, existe 5 pães e peixinhos que alimentam a multidão, irmão.
irmãos, e sobram cestos e cestos de fartura de pão e de peixe, porque é assim que Deus faz. Então creia que Ele é poderoso, creia que Ele é fiel. Capítulo 6, fique de pé. Leia comigo o capítulo 6, versículo 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Irmãos, menos de 2 meses. Em menos de 2 meses, esse homem conseguiu revolucionar Jerusalém, irmãos. E por que a gente tem a vida inteira e a gente se acomoda e a gente aceita perder, a gente aceita a derrota? Não aceitamos, irmãos. Não aceite a derrota na sua casa. Sonhe com um filho melhor. Não importa que hoje você olhe e veja ele rebelde. Sonhe com um marido melhor. Não importa que hoje você olhe e saiba que ele não está na igreja, que ele não serve a Deus, que talvez ele zombe. Não importa. Sonhe com uma vida financeira melhor. Não importa que você esteja hoje desempregado. Não importa. Em 52 dias, Neemias concluiu a obra, irmãos. Foi nomeado governador, e porque Deus honra a sua palavra, Ele honra um homem e uma mulher que ousa sonhar, que ousa acreditar, que ousa ir adiante, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo cansado, abatido. Sonhe, se levante, reaja, lute pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos, porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a parte dEle. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus.